Vamos lá, gente, para a última matéria aí, para terminar o bimestre em ciência política. Vamos encerrar com chave de ouro, né? Essa matéria que eu vou dar para vocês agora é a diferença entre presidencialismo e parlamentarismo, que estão dentro das formas de governos republicanos ou monárquicos, né? Você pode ter uma monarquia que seja parlamentarista e você pode ter uma república que seja parlamentarista, por exemplo, né? Para esse fim, né, para ficar um pouco mais didático e dinâmico, eu vou fazer um quadro comparativo entre os dois, tá? Então, eu vou falar sobre o presidencialismo e sobre o parlamentarismo diante de diversos aspectos, ok? Então, deixa eu começar aqui com vocês, que a primeiro é a definição, tá? O que é a definição de presidencialismo? Então, o presidencialismo é um sistema de governo em que o presidente é o chefe do Estado e o chefe de governo. Esse presidente é o responsável pela escolha dos ministros e deve submeter seus projetos de lei ao parlamento. É o nosso caso, o clássico. Você tem na figura do presidente a mesma pessoa que é o chefe de Estado e o chefe de governo, tá? Qual que é a diferença entre chefe de Estado e chefe de governo? O chefe de Estado é uma pessoa, é uma figura vitrine, tá? É uma figura celebrativa, vamos dizer assim. Encorpa nele a questão da representatividade, tanto nacional como estrangeira daquele país. Então, quando você olha para aquela pessoa, você diz, aquela pessoa representa o país, tá? Esse é o chefe de Estado. O chefe de governo é quem tá tocando, pondo a mão na massa, quem que tá administrando de verdade, implementando as políticas públicas, tocando o que tem que ser tocado, fazendo política, enfim, é ele que faz isso aí. O chefe, quando é uma figura separada, você sabe que o chefe de Estado não vai se envolver com as políticas públicas, tá? E o chefe do governo não vai se envolver com as questões de representação, né, da cadeira da pessoa, assim, de vitrine, né, bom, vou continuar aqui, daí vocês já vão entender essa diferença, mas o importante é que você sabe que no presidencialismo, o chefe de Estado e o chefe de governo são a mesma pessoa, tá? E a definição aqui de parlamentarismo. Parlamentarismo é um sistema de governo em que o poder legislativo, o parlamento, define o representante do poder executivo. Todos os projetos, leis e outras decisões do governo são submetidos à votação do parlamento. Por isso que eu comentei no vídeo passado sobre a questão de separação dos poderes, né, que aqui nós votamos diretamente os nossos membros do legislativo e do executivo, tá? Por quê? Porque aqui no parlamentarismo, o primeiro-ministro, o chefe de governo, nesse caso, ele é eleito não pela população, ele é eleito pelos membros do parlamento. E os membros do parlamento são os membros legislativos daquele país. Então, o chefe de executivo é eleito pelos membros do legislativo, tá? Então, e nós não temos isso, nós votamos diretamente os nossos membros, exceto para o judiciário, que daí é indicação de presidente, se for o caso do STF, né? E aí nós não voltamos, tá? Isso não acontece no judiciário. Mas no executivo e legislativos nós votamos diretamente para cada membro. No parlamentarismo, não. No parlamentarismo você vota para os membros do legislativo e é esse legislativo que vai indicar o membro do executivo, que é o primeiro-ministro, tá? O chefe do executivo, que é o primeiro-ministro, ok? Então, dando continuidade aqui. O poder executivo dentro do presidencialismo é exercido pelo presidente da República em esfera nacional. Aqui eu vou falar em esfera nacional. No nosso último vídeo eu já fiz essa diferenciação entre todas as esferas, tá? No parlamentarismo, o poder executivo é exercido pelo primeiro-ministro, ou em alguns países chamado de chanceler. É a mesma coisa, tá? A escolha do representante no presidencialismo é no voto direto, que é o que eu comentei com vocês. Nós votamos diretamente para escolher o nosso presidente. Estados Unidos faz isso, nós fazemos isso, a Argentina faz isso, Uruguai faz isso, tá? No parlamentarismo, o primeiro-ministro ele é escolhido pelo parlamento, como eu expliquei anteriormente. O primeiro-ministro não tem voto direto da população.
A Inglaterra não vota o primeiro-ministro, ela vota os membros do parlamento. E esses membros de parlamento é daí que vão indicar quem vai ser o primeiro-ministro. Então é uma questão de eleição indireta aqui, ok? Presidencialismo. Quanto tempo dura o mandato no presidencialismo? Olha, depende do país, mas geralmente de 4 a 5 anos, tá? Depende da constituição de cada país. No parlamentarismo, em tese, é por tempo indefinido, mas é porque é muito mais fácil você tirar o primeiro-ministro do que você tirar um presidente. Já vamos chegar a isso, tá? Então, em tese, tempo indefinido. Alguns países colocam aí eleição a cada 5 anos e tal, mas isso se mostra uma coisa variável. Por exemplo, a Margaret Thatcher ficou, se não me engano, 11 anos no poder, né? Por exemplo. Então, e vai variando de ministro para ministro. Por quê? Porque quem coloca e tira primeiro-ministro é o parlamento e não a população. Então, tem eleições para o parlamento. Se o parlamento quiser continuar com aquele cara, ele continua com aquele cara. Se o parlamento quiser tirar, ele tira. Né? Tanto faz se for 3 meses ou 30 anos. Tá? Então, mas as eleições regulares para membros do parlamento tem. O quanto tempo cada um fica, aí geralmente é convocado de 5 em 5 anos, mais ou menos. Mas aí o primeiro-ministro tem que convencer os membros do parlamento por que ele deve continuar. Porque não é o povo que elege o primeiro-ministro, tá? Onde surgiu o presidencialismo? Bom, surgiu nos Estados Unidos, tá? O parlamentarismo surgiu na Inglaterra medieval. Então, você vê que as raízes do parlamentarismo são muito mais históricas e o porquê de adotar uma forma de governo parlamentarista está muito incutido com a história do país. Você pode ver que as repúblicas novas geralmente pendem para um presidencialismo. As mais tradicionais, os países mais antigos eles já estão adotando o sistema parlamentarista. Por quê? Por causa dessa tradição histórica que eles têm. Não é só uma questão de conveniência, mas é uma questão de identidade histórica. Né? As funções do parlamento no presidencialismo, que é o executivo, né? Fiscalizar, debater leis que sejam sugeridas pelo executivo, e ser um contrapeso aos outros poderes, tá? Então, essa é a função aqui do parlamento dentro do presidencialismo. Dentro do parlamentarismo, todas as decisões do governo passam pelo parlamento, tá? Ele também é responsável pela escolha do chefe de governo. Então, o parlamento é muito importante dentro do parlamentarismo, porque é ele quem escolhe o chefe de governo. E quem é o chefe de governo no parlamentarismo é o primeiro-ministro, tá bom? Chefe de Estado, tá? Então, no presidencialismo, está concentrado na mesma pessoa. Então, no presidencialismo, o chefe de Estado é igual ao chefe de governo. São 2 em 1, tá? Aqui no parlamentarismo você tem a figura distinta, tá? É o chefe de Estado, tá? Que é o rei, o monarca, né? Ou o presidente, também tem isso por causa das questões do semipresidencialismo. E você tem a figura do chefe de governo, que é quem governa mesmo, tá? Interrupção do governo, é aqui que é interessante que a gente vai retomar. Tem certas vantagens e desvantagens em relação a cada um, como sempre tudo vai ter, tá? A vantagem do presidencialismo é que você exerce uma democracia mais direta. Você vota, o povo vota o membro do executivo, né? E no presidencialismo isso não acontece. No parlamentarismo, perdão, isso não acontece. É uma coisa indireta. Eu voto o legislativo e o legislativo aqui coloca o executivo, tá? Então, pro presidencialismo, nesse ponto de vista, é mais vantajoso, tá? Porque o povo tem maior controle do que né, em quem estaria elegendo, tá? Agora, você tem a figura também de impeachment, né, dentro do presidencialismo, que torna mais difícil você tirar um presidente. Ao passo que na questão do parlamentarismo, isso pode ser mais rápido. Então, em época de crise, você pode tirar um primeiro-ministro muito mais facilmente. Basta os membros do parlamento não darem mais um voto de confiança que essa pessoa vai vazar.
Então, por isso que o primeiro-ministro está sempre lambendo as botas dos membros do parlamento, porque ele meio que depende deles para ficar. Tá? Então você vê que é muito mais rápido. Por exemplo, se estivéssemos nessa meio dessa pandemia que nós estamos agora e tivéssemos que substituir o nosso chefe de executivo, nós íamos infernizar o parlamento, né, que é quem nós votamos, para que tomasse providências e retirassem. E é muito mais volátil, é muito mais rápido nesse sentido. Claro, não é porque qualquer coisinha, mas você vê que não é um processo de impeachment. Já o contraponto já não é todo um processo de impeachment que você tem que passar, que você tem que enfrentar. Então, tudo tem vantagens e desvantagens. A desvantagem do parlamentarismo é que você não elege quem é o membro do executivo. É a desvantagem do parlamentarismo, né? Mas a vantagem é que você tira o cara muito mais rápido. E ao contrário para o presidencialismo. A vantagem é que a gente vota em quem a gente quer. Só que para tirar o cara é um suplício. Tem todo um procedimento de processo de impeachment. Beleza? Exemplos aqui que nós temos de países presidencialistas. Nós, o Brasil, Estados Unidos, Argentina, Uruguai, né? São todos presidencialistas. Parlamentarista, Canadá, Inglaterra, Suécia, Alemanha, Portugal, tá? Alguns são monárquicos, outros são republicanos. Por exemplo, Portugal é uma república com parlamento. Ele tem um presidente e tem a função do primeiro-ministro, tá? O Canadá também é a mesma coisa. Você pode ver que tem um primeiro-ministro no Canadá, mas não tem rei, tá? Então, vai variar de país para país, tá? É conforme o que eles quiserem adotar. E aí, na divisão de poderes aqui no presidencialismo, né? O presidente exerce o poder executivo, enquanto outros dois poderes, legislativos e judiciário, possuem autonomia. Já no parlamentarismo, o poder executivo necessita da aprovação do parlamento para ser formado. Ou seja, o executivo aqui ele é mais dependente do legislativo, exatamente porque o legislativo vota quem é o executivo, né? Não há uma independência entre os poderes do executivo e legislativo, né? Tem essa codependência. Nós somos mais separados. É bem claro o poder de cada um e até onde ele pode ir. Tanto é que as eleições são separadas para o executivo e para o legislativo. Ok? E por fim, nós temos aqui os regimes, né? O regime no presidencialismo é a república. Não existe um presidencialismo monárquico. Não faz sentido, tá? Se é a figura do chefe de Estado, chefe de governo na mesma pessoa, não tem por que nós termos um presidencialismo monárquico. Não existe isso, tá? Agora, existe no parlamentarismo a questão da monarquia e da república. Você pode ter repúblicas parlamentaristas. Alemanha, Portugal, por exemplo, né? E nesse caso, não tem rei, mas tem a figura do presidente, tem a figura do primeiro-ministro, por vezes, tá? E na monarquia, que é parlamentarista, né, por tradição, quem é monárquico vai dotar o parlamento. Daí tem a figura do primeiro-ministro, que é o chefe de governo, e a figura do rei, que é o chefe de Estado. Beleza, pessoal? Então, essa aqui é a matéria de ciência política encerrada, liquidada. Nós vamos até aqui nesse segundo bimestre e na matéria como um todo, né? Essa foi a última parte. Considerem-se já prontos, né, e aptos para dizer que vocês encerraram e tiveram a matéria de ciência política, ok? Novamente, eu sempre me coloco à disposição de vocês para que vocês possam tirar qualquer dúvida que precisem, né? E agora é uma prova, não tenho mais nada para passar para vocês. Agradeço muito a oportunidade, foi muito bom poder dar aula para essa turma aí de ciência política, foi muito gostoso, é uma matéria muito gostosa. E qualquer situação, podem me procurar. Vamos estudar para a prova agora, né? Beijão pra vocês, até mais!